Muito boa noite, bem-vindos à noite informativa, noite de quinta-feira. Vamos, como temos feito habitualmente, portanto, a esta hora, analisar um assunto que é um assunto de pertinência, pelo menos ao nível nacional. E hoje vamos olhar para a missão do FMI que já está em Moçambique. O governo moçambicano reconheceu, portanto, no final do mês de abril, a existência de dívidas fora das contas públicas, avaliadas em 1,250 mil milhões de euros em gastos relacionados com a segurança e também com infraestruturas estratégicas do país. O FMI, portanto, tinha uma missão dirigida a Moçambique, foi cancelada, entretanto foi reconsiderada essa posição e já está em Maputo uma missão do FMI para fazer, portanto, as contas, as dívidas moçambicanas. Tenho, portanto, em estúdio, como habitualmente na quinta-feira, o Dr. Adelino Buque, que vai ajudar-nos, portanto, a analisar e a interpretar esta vinda do FMI em Moçambique. Boa noite, bem-vindo à noite informativa. Obrigado. Pois, depois do FMI ter cancelado a sua vinda anterior, portanto, a Moçambique, chega agora, portanto, esta equipe. Como é que podemos interpretar este mudar de posicionamento do FMI? Seria mais ou menos uma espécie de restaurar a confiança, portanto, com Moçambique? Muito obrigado, boa noite. Eu não diria que seja uma mudança de posições do FMI. Eu penso que seria, na minha opinião, uma atitude coerente do FMI, tendo em conta que haviam pressupostos que deveriam ser cumpridos para que a missão pudesse vir, nomeadamente o conhecimento público da situação das finanças públicas, e por forma a que, sendo o FMI uma espécie de conselheiro do governo na área de finanças, pudesse dar uma opinião abalizada, porque nas condições em que as contas estavam anteriormente, naturalmente que a opinião tinha o valor que tinha, mas não era uma opinião com toda a informação sobre as finanças públicas. E neste momento quero acreditar que o Fundo Monetário esteja a fazer o seu papel do ponto de vista daquilo que era a persuasão ao governo. É preciso notar também que o governo, independentemente de tudo o passado, fez neste processo todo uma exposição pública daquilo que é a situação atual da dívida. Podemos estar de acordo ou não com a forma como as coisas foram postas, mas o facto é que o governo esforçou-se em expor, inclusivamente o Ministro da Economia e Finanças fez um pedido de desculpas públicas. Há alguma opinião pública que diz que não terá sentido isto, mas houve, não no Parlamento, mas num outro fórum, houve um pedido de desculpas públicas por aquilo que tinha acontecido. O governo esteve já no Parlamento como culminar de prestação de contas sobre este endividamento não declarado, que foi por via de avalizar empréstimos no estrangeiro. Portanto, eu penso que o Fundo Monetário, ao vir a Moçambique, também está a considerar que Moçambique é um país que, ao tomar estas iniciativas todas, é um país sério. E eu penso que esta será provavelmente a percepção também do próprio Fundo Monetário Internacional. O seu comentário em relação à agenda que o FMI traz, portanto, nesta sua missão a Moçambique? Auditar as contas, procurar entender melhor, efetivamente, portanto, as dívidas moçambicanas. Qual a relevância, portanto, desta agenda? Qual é a importância, portanto, que a mesma pode trazer para o atual cenário? Repare que para o Fundo Monetário Internacional fazer uma perspectiva macroeconómica com seriedade, é preciso que toda a informação sobre a dívida pública seja conhecida. Se não há uma auditoria fora, externa do próprio governo, pode ficar difícil a certeza de que a dívida de facto é aquela. E isto não é um assunto que possa preocupar quer moçambicanos, quer o próprio governo, porque
nós sabemos que mesmo na área empresarial, para se ter a certeza e publicar as contas, tens que ter um auditor externo. Portanto, porque os olhos de dentro costuma-se dizer que estão viciados com aquilo que todos os dias vê. Então, é preciso que haja um olho de fora para avalizar e ter certeza de que aquilo que se diz é isto, e com base nisto é que nós devemos fazer a perspectiva macroeconómica sobre o futuro de Moçambique. Eu penso que esta agenda a existir não deve ser uma agenda que nos deixa complexados como moçambicanos. Eu penso que não deve ser uma agenda que deixa o governo preocupado do ponto de vista de que está-se a mexer com coisas internas, porque conhecermos, até porque estamos a falar de governos, este é um outro governo também, não é? Então, é preciso que se conheça efetivamente o que é que existe do ponto de vista de saldo de dívida transitada e como é que se pode perspectivar a retoma da economia baseado naquilo que é a dívida real. Pois, na hipotética situação de se descobrirem outras dívidas que não foram reveladas até aqui, o que é que se pode esperar, portanto, para Moçambique, em relação ao FMI Moçambique? Eu penso que o que deve-se esperar, e espero que não existam, mas o que deve-se esperar é, primeiro, o esclarecimento das razões porque é que, depois de todo este barulho, não tenham sido expostas, não é? Terá havido alguma razão para isso ou não? E segundo, haver um assumir dessas dívidas, porque as pessoas, costuma-se dizer que o valor das pessoas não se mede pelo facto de estarem sempre em cima, também se mede pela capacidade de, quando caem, poderem se levantar. Então, se nós temos problemas de dívida, pode ser que, por alguma razão, não se tenha detectado uma dívida feita num determinado contexto, num determinado momento. O importante é dar-se a informação sobre essa dívida. As instituições relevantes irão avaliar a relevância, aliás, a pertinência, a legalidade, etc. Como ouvimos o Sua Excelência o Primeiro-Ministro na Assembleia da República a dizer que as diferentes instituições estão a trabalhar à volta deste assunto. Portanto, a Procuradoria, os tribunais terão o seu momento, etc., etc., para avaliar a legalidade, para avaliar a responsabilização, etc., etc. Então, eu penso que a ter que ser detectada uma dívida que não tenha sido até hoje declarada, o importante é saber como é que essa situação pode ter acontecido e como é que pode ser assumido, qual é a viabilidade dessa própria dívida no contexto das contas atuais da dívida pública. Pois, esta visita do FMI, de alguma forma, também vai ajudar, portanto, o país a perceber o impacto, diga-se, da dívida pública e as projeções do crescimento a médio e longo prazo para Moçambique. Exato. Sim, é muito relevante porque, sabe, muitas vezes é o tal princípio de que os olhos de fora vê coisas que a gente não consegue ver. Eu penso que aqui o Fundo Monetário Internacional, independentemente das posições que possa tomar, se gostamos ou não gostamos, o importante não é ver a forma como ele faz a leitura do que aconteceu em Moçambique. É ver a relevância, a importância dos conselhos que vai transmitir a Moçambique para que possa, a curto, médio e longo prazo, saber viver e conviver com a dívida que tem. E quais são as perspectivas para que esta situação seja ultrapassada. Mais do que isso, e sendo Moçambique um país que parte do seu orçamento do Estado é financiado por parceiros internacionais, o FMI julgo que transmite aqui também
uma espécie de confiança naquilo que são os atos de governação de Moçambique. E aqui está também a forma como nós devemos, esta é a minha opinião, devemos acarinhar essa missão. Não estou a dizer que devemos estar abertos para tudo o que se possa dizer, mas para nos ajudar a ver o que é que está certo, o que está errado, toda a gente é bem-vinda. Esta é a minha perspectiva. Não vejo nada de mal, essa missão é bem-vinda para Moçambique, que trabalhe de forma aberta. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro e o Ministro da Economia e Finanças disseram que estavam abertos. E o Primeiro-Ministro reiterou há pouco tempo, na abertura de uma conferência sobre o cooperativismo na CPLP, a importância desta missão do FMI que vem a Moçambique. Portanto, eu penso que do lado do governo há muita clareza sobre a importância, o impacto sobre a imagem do país desta missão. Mas, por outro lado, é importante segurar as expectativas, porque o FMI, portanto, esta missão do FMI, ou melhor, o FMI, a partir de Washington, disse estar de fora, portanto, qualquer hipótese, pelo menos por hora, de se reacender ou reativar, portanto, o financiamento à economia moçambicana. Portanto, o cancelamento do apoio a Moçambique vai permanecer, independentemente, portanto, desta visita. Eu penso que estes discursos, muitas vezes, são, de alguma forma, muito contraditórios e, às vezes, confundem muito a opinião pública. Porque uma coisa é apoio ao orçamento direto e outra coisa são desembolsos para uma série de atividades que podem acontecer. O apoio direto ao orçamento tem suas nuances para sair, mas aquilo que são as relações de povo para povo, aquilo que são apoios diretos a determinados projetos comunitários que têm em vista alavancar a situação da pobreza nas pessoas, eu penso que estão a acontecer mesmo depois. Aliás, mesmo antes desta vinda do Fundo Monetário Internacional. Aliás, nós ouvimos em vários momentos que as organizações internacionais estão a fazer seus desembolsos. Agora, também se não o fizerem, cabe ao governo de Moçambique tomar as posições que achar conveniente tomar. Porque numa situação destas, se calhar até seja uma oportunidade de nos autoavaliarmos sobre a nossa capacidade de resistência a um choque desta natureza. Pode ser, porque uma coisa eu posso garantir, não vamos desaparecer do mapa do mundo, como nação e como povo. Então, precisamos que os nossos dirigentes encarem isso com responsabilidade e saibam transmitir confiança e saibam desenhar projetos numa perspectiva de sairmos do fosso em que estamos. Portanto, eu não posso dizer que a nossa vida absolutamente tem que estar dependente da posição deles. Eles podem tomar a posição que quiserem. O importante, na minha opinião, é a exposição que o governo fez. É o facto de o governo ter dado toda a informação relevante que tem a ver com esta questão da dívida. É o facto de ter dito em sede do Parlamento que outras instituições relevantes de justiça em Moçambique estão a trabalhar sobre o mesmo assunto. Agora, se tudo isto não for suficiente para que as instituições internacionais assumam a seriedade do governo, eu penso que o governo já não tem mais nada a dar, senão recolher, olhar para dentro, avaliar o que é que deve ser feito para que o povo não mora. Pois deixe-me recuperar aqui, portanto, uma informação da última quarta-feira, portanto, relativa a esta visita do FMI, que decorre numa altura em que a moeda moçambicana caiu, portanto, na quarta-feira, 10%,
portanto, para um valor recorde de 66 meticais contra o dólar, uma queda que, de alguma forma, vai alimentar a inflação, que está atualmente aos 18,3% em termos homólogos, portanto, e 8,6% em termos anuais. Estes serão os tais impactos macroeconómicos que esta crise provoca? Repare que um dos grandes problemas que Moçambique teve e é recorrentemente referenciado é que nós, durante algum tempo, alimentamos o metical comparado a outras moedas transacionáveis numa situação de falsidade, através do Banco Central. E esta crítica não só é de pessoas singulares, como é do próprio Fundo Monetário Internacional, porque tem esta função de ajudar a fazer o controle cambial e da inflação. Portanto, tudo o que está a acontecer, na minha opinião, vai de acordo com aquilo que é fazer com que o metical reaja em função da sua própria força, em função da produção e produtividade nacional e comparar-se com outras moedas. Neste momento estamos a chegar à conclusão de que, de facto, nós estamos a 67, 70 meticais comparado com o dólar. É a nossa produtividade, é a nossa capacidade de produzir para o nosso consumo, é a nossa capacidade de produzir para termos recursos externos, e não podemos ter vergonha de estarmos a esse nível. É aí onde nós estamos, olhemos-nos no espelho e vamos dizer assim, olha, a saída aqui é esta, as instituições relevantes que ajudem as pessoas, porque o Estado não produz. É bom que haja esta certeza, porque muitas vezes a gente confunde, o Estado não produz, o Governo não produz. Mas o Governo oferece condições e alternativas boas para que as pessoas tenham iniciativas de produção. Então, é isso que se pede ao nosso Governo, que dê oportunidade às pessoas para se revelarem. Não as corta as pernas, porque são estas pessoas, através de pequenos negócios, pequenas e médias empresas, que vão ajudar a mudar o atual cenário em que nós estamos. É tão simples no nosso sistema de produção, é tão simples como isto. Uma simples produção de alface, de tomate, da cenoura, muda o sistema, o atual cenário de inflação. Uma injeção de produção de tomate no nosso mercado, produzido localmente, muda totalmente o cenário de inflação. Portanto, nós temos condições para controlar. Mas aí está entre tal questão da estabilidade política no país, para que os corredores possam funcionar tranquilamente. E hoje, nessa atuada, o Presidente da República lançou um desafio, portanto, ao líder da Renamo. Como é que olha para este desafio lançado? Eu penso que é um desafio muito interessante, porque o Presidente da República dizia, e vou citar assim de memória, para nós falarmos é preciso que esteja alguém no meio. Nós dissemos que não é preciso, mas insistem que quer. Então que esteja. Agora vamos ouvir o que é que vai nos dizer agora. Portanto, é um desafio que está sendo feito à liderança da Renamo sobre o seu comportamento em relação à seriedade com que encara o diálogo com o Governo. Porque nós sabemos e não podemos, de forma alguma, escamotear esta situação de que muitas vezes há mudança de agendas, mudança de posições, mudança de atitudes em função do momento. E este desafio do Presidente da República, quando diz que então que estejam, vamos ouvir o que é que vão dizer agora, desta vez. Vem encerrar uma das largas, maiores pretensões que a Renamo coloca, que é a mediação internacional. Então que venham esses mediadores, queremos conversar na presença deles. Qual é o problema que há? Se essa é
equação que nos vai deixar de nos matar mutuamente, então que seja essa. Eu penso que é esta mensagem que o Presidente da República tentou transmitir. E eu penso que a RENAM deve digerir esta informação com muita seriedade. Não só por razões do discurso de Sua Excelência o Presidente da República, mas há um outro dado muito importante que, por vezes, nós não damos relevância. Nós tivemos esta semana 2 pronunciamentos do governo malauiano. Um através de um adido, outro pronunciamento através do Ministro dos Transportes. O que é que isto significa? Significa que o conflito moçambicano está-se a internacionalizar. Independentemente daquilo que for a atitude de Moçambique em relação a este conflito, outros atores podem, querendo, responsabilizar Moçambique e seus agentes, e neste caso específico a RENAM, por causa de determinadas situações que estão a acontecer, nomeadamente no corredor da N7. Portanto, o Ministro dos Transportes malauiano foi peremptório em dizer que nós estamos a ficar desgostosos com os ataques da RENAM. Ele não teve dúvidas de nomear. Então, o que é que isto significa? Significa que o conflito que a RENAM está a mover neste momento já não é só com o Estado moçambicano, mas também é com o Estado malauiano e, por arrasto, é com a região da África Austral. Eu costumo dizer isto muitas vezes. Nós, moçambicanos, houve uma amnistia no conflito que terminou a 5 de setembro, uma amnistia que nem sequer olhou para aquilo que o cidadão comum perdeu por causa deste conflito. Aqueles que perderam viaturas, familiares, bens, a Assembleia da República nem sequer se pronunciou sobre isso. Esta situação pode se repetir, mas atenção que os 5 caminhões que foram queimados de Malau, o Malau vai querer exigi-los. E vai fazê-lo isso através dos mecanismos que tem à sua disposição. E nós sabemos que o sistema de justiça inglês é muito diferente do nosso. Portanto, eu penso que é tempo de nós fazermos uma reflexão. Eu, quando digo nós, não estou a dizer o governo só. Nós, moçambicanos, a RENAM inclusa, fazer uma reflexão sobre o impacto que isto pode vir a ter, do ponto de vista de implicações futuras, independentemente dos acordos internos, porque isto já está a ficar internacionalizado. Portanto, é melhor que a gente tenha uma percepção correta das coisas hoje e dizermos assim, ok, foram 5 caminhões, fala-se de pessoas que morreram, vamos parar por aqui porque as coisas podem piorar. Portanto, este apelo é realmente para todos nós, incluindo a RENAM, porque amanhã pode ser tarde se não fizermos um ponto final a esta situação. Pois bem, abrimos esta janela ainda na missão, portanto, desta visita do FMI a Moçambique, mas também para olharmos, até porque a questão do conflito militar mina o desenvolvimento da produção e da produtividade no país. De qualquer das formas, e é na esteira desta situação que o Presidente da República, esta semana, também tomou uma ação, o patenteamento de novas chefias das FDS. Como é que olha, portanto, para este patenteamento e no momento político, militar que acontece? Bom, há 2 formas de olhar para
esta mexida nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, uma numa perspectiva de refrescamento, não é? Nós sabemos que esta instituição tem mandatos e quer-me parecer que desde o fim do conflito armado estas nomeações obedeciam a determinados mandatos. Não havia muitas razões para interromper um mandato por causa disto ou daquilo. Hoje, quer-me parecer que quebra-se esta situação porque, de facto, estamos numa situação de conflito. Outra perspectiva seria, em face de todo o ambiente que foi vivido e que não podemos deixar de nos referenciar a ele, independentemente de termos certeza ou não, boato ou não boato, a existência de valas comuns, aquele cenário todo. Então, eu penso que estas duas perspectivas são aquelas que podem nos guiar para a análise desta situação. E, no segundo caso, seria uma mensagem de excesso, se calhar, de acomodação das pessoas, não é? As pessoas não estarem acomodadas, têm um mandato, vai terminar o seu mandato, depois vai sair, depois não. Então, se calhar, isto era necessário abanar um pouco para recordar às pessoas que há trabalho que deve ser feito e, no caso concreto, não se pode premiar, mas tem que se dar algum sinal de que as instituições não estão a fazer o seu papel. Porque, embora não seja o caso, nós sabemos que esta Comissão da Assembleia da República, que esteve no centro, teve informações bastante contraditórias, que revelam, de alguma forma, a comodidade em que as instituições estão neste momento. Porque dizer, por exemplo, não estou aqui a avaliar se é verdade ou não é verdade, dizer que houve uma sepultura e depois encontrar os corpos, significa que há qualquer coisa que fugiu ao controle de quem manda. Ou esse que manda não teve a capacidade de fazer a monitoria do comando que deu. É o tal conformismo, as pessoas estão descansadas. Então, há que mandar algum sinal para mostrar que o país precisa da nossa ação como um todo. E eu penso que esta mensagem, até porque a maior parte das pessoas foram mexidas, mas não, tirando um caso e o outro, não houve, como é que se chama na linguagem militar, passagem à reserva, coisas. As pessoas estão lá, não é? Mas é um sinal que as pessoas devem acordar, as pessoas devem trabalhar, as pessoas devem olhar para a sua atividade com alguma responsabilidade, que é o que me parecia que a rotina já estava a dominar até os setores que não deviam viver só de rotina, para o contexto em que estamos a viver. Pois bem, vamos praticamente na reta final deste nosso momento de análise. Que resultados é que espera, portanto, que esta missão do FMI a Maputo possa produzir? Olha, eu sou muito otimista por natureza e se calhar, como dizia, esse meu otimismo pode até não ir de encontro com aquilo que são as perspectivas do Fundo Monetário Internacional. Mas eu espero, francamente, que o Fundo Monetário Internacional compreenda que, primeiro, que o país está no estágio em que está. Nada vai mudar isso, ainda que haja um trabalho profundo
e que vá ao nível de responsabilização. Portanto, a dívida está lá. É importante que olhe Moçambique como aquele país que soube reagir a uma situação adversa que não estava a contar com ela. Muitas pessoas são críticas, nós todos somos críticos da forma como as coisas aconteceram, mas há perspectivas que ficaram anuladas com a situação internacional do ponto de vista daquilo que eram perspectivas das vendas, das matérias-primas, etc, etc. Alguns investimentos que tinham como perspectiva assegurar essa atividade e por via disso ser remunerado, acabaram não acontecendo. Não estou a justificar as razões de não atividade das empresas que foram criadas e que criaram esta situação. Estou a olhar com realismo aquilo que está a acontecer. Ora, se esta é a realidade, o que nós esperamos do Fundo Monetário Internacional é, ok, vocês estão neste ponto, nós vos aconselhamos a seguir este caminho e se fizerem isto à risca, nós vamos ajudar Moçambique a sair da situação em que está. Agora, é preciso ser otimista, mas é preciso também ter em conta que pode não ser esta situação. Se o Fundo Monetário Internacional conclui que Moçambique não merece nenhum crédito, vamos tirar casaco, vamos tirar gravatas, vamos trabalhar. Porque só assim é que podemos tirar o Moçambique do ponto em que está. Esta é a minha opinião. Muito obrigado, Dr. Adelino Buque. Esteve, portanto, em análise o tema missão do FMI em Moçambique, no âmbito, portanto, na esteira das dívidas escondidas pelo governo moçambicano. Vem, portanto, esta missão tentar esclarecer e encontrar, portanto, tentar desenhar algumas projeções do crescimento macroeconómico de Moçambique, curto, médio e longo prazo. Nós vamos sair agora para um breve intervalo, voltamos já a seguir e pautamos a informação aqui na Noite Informativa. Até já.